Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Beatriz Sturno falando com vocês. Pode me chamar de Bia. Vou contar um pouquinho da Northwestern hoje. Eu estou agora no meu segundo ano. Já passei por vários majors, né, que são as áreas de estudo na faculdade. Me encontrei no departamento de Psicologia e Ciências Cognitivas, mas vou poder contar um pouquinho sobre outros cursos que eu já fiz também. Eu vou pedir para vocês, se tiverem perguntas durante a apresentação, usarem embaixo da tela tem essa barrinha chamada Q&A, o QA, de Questions and Answers. Vocês mandam ela por aí e aí no final da apresentação eu vou olhar todas e vou responder tudo com calma. Então, vamos começar a apresentação de Northwestern. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou de São Paulo, SP, morei lá minha vida inteira, estudei no Colégio Santa Cruz, para algumas pessoas que talvez conheçam se forem da cidade de São Paulo. E entrei daqui para fora no final do meu segundo ano do ensino médio, já fazendo assim a todo vapor o ciclo de aplicação. E agora entrei em Northwestern, onde eu estou em partes extracurriculares fazendo o Unity Fashion Club, que a gente tem um fashion show que acontece agora em maio, daqui a 3 semanas. E a famosa Brasa, eu sou parte da Brasa de Northwestern como Programming Chair, então eu ajudo a pensar os eventos. E no Unity, desculpa, esqueci de comentar, eu sou designer, eu faço roupa e eu também sou modelo. Um pouquinho para vocês sobre Northwestern, que talvez vocês já tenham ouvido várias dessas coisas. A gente tem um campus em Evanston, que é onde eu estou agora, um campus em Chicago, que é aqui do lado, um em São Francisco e um no Catar. A Northwestern, aqui dos Estados Unidos, ela é meio que uma entidade separada do Catar, com applications diferentes. E aqui eles distribuem os campos de Chicago, por exemplo, para pós-graduação, São Francisco é um programa de intercâmbio, etc. A gente é a sexta melhor faculdade dos Estados Unidos, de acordo com o US News. A gente subiu as 4 posições do ano passado para esse. E é uma faculdade muito, muito forte em pesquisa. A gente tem mais de 1 bilhão investidos em pesquisa anuais. Agora, os Estados Unidos está passando por uma crise com universidades no geral. Não sei o quanto isso vai ser afetado. Mas a Northwestern é muito pioneira em vários ramos, inclusive, por exemplo, de saúde. O menor marca-passo do mundo acabou de ser feito por pesquisadores de Northwestern. Então, é bem legal, a gente está bem em frente de inovação e tecnologia. Northwestern tem no total 8 mil alunos de graduação e 14 mil alunos de pós. Sendo que desses 8 mil alunos de graduação, mais ou menos metade mora aqui dentro do campus. A gente está dividido no undergrad aqui dos Estados Unidos, que é a graduação normal do Brasil, em 6 escolas. McCormick para engenharia, Medill para jornalismo, Weinberg, que é CWCAS, Weinberg para Arts and Sciences, que é uma coisa bem generalista. A School of Common fica com majors de comunicação e teatro e cinema. CESP é a nossa escola de educação. E Bienen, que é a nossa escola de música. No total dessas 6 escolas, tem 23 áreas de estudo e 83 cursos de graduação. Como a gente é universidade privada, tem um número muito bom de alunos para professores, que no nosso caso são 6 alunos para um professor. Não exatamente, não quer dizer que você vai ter uma aula, 6 alunos e um professor, mas quer dizer que a média de tipo, alunos que estão na faculdade, professores que dão aula aqui, é essa. O que faz diferença é porque a gente acaba tendo aulas menores do que se você for comparar, por exemplo, com faculdades estaduais, que têm números, assim, 3 vezes maiores do que esse. A gente está no sistema trimestral, que no Brasil não é uma coisa tão comum, mas aqui faz bastante diferença você ter um semestre ou trimestre. Então, o jeito que o nosso calendário é quebrado começa o ano acadêmico em setembro, a gente tem um trimestre até entrar na época de Natal, depois a gente estuda de janeiro até março, tem uma semana, tipo semana de saco cheio, entre o inverno e a primavera, e aí faz a primavera de abril até o começo de junho. A experiência aqui em Northwestern, sou suspeita para falar, é muito boa. A gente tem praticamente 500 clubes e organizações, então, tipo, qualquer coisa que você tiver interesse, você vai encontrar um grupo aqui. Tem, por exemplo, um grupo que vai em restaurante, prova comida e faz crítica da comida. Tem 1 zilhão de grupos de dança. Eu, por exemplo, estava no passado num grupo de dança latina. É, tem grupo de moda, tem grupo de videogame, tem um monte de grupo de engenharia, tem jornal, tipo, realmente tem tudo que você quiser. Os alunos internacionais aqui são bem fortes, a gente tem mais ou menos 25%, e esses alunos acabam ficando muito próximos, porque a gente chega um pouco mais cedo para fazer
orientação só para alunos internacionais. E 64% dos alunos têm bolsa de estudos, e a Northwestern é muito boa em dar bolsa de estudos para alunos internacionais. Então, por exemplo, dos brasileiros que estão aqui atualmente, metade são bolsistas, e tipo, bolsistas integrais. Então, a Northwestern é bem boa para quem precisa aplicar com bolsa de estudos. No total, entram mais ou menos 10 a 15 brasileiros por ano, o que forma sempre ali uma comunidade de mais ou menos uns 50 brasileiros, o que é muito legal, dá um senso de casa bastante gostoso. Contextualizando onde a gente está nos Estados Unidos, usando o aeroporto de Guarulhos como referência, porque não só para quem é de São Paulo, mas para quem está no Rio de Janeiro, para quem está no Nordeste, muitas vezes é o aeroporto que você vai sair do Brasil para chegar aqui em Chicago. O voo de Guarulhos para O'Hare, o nosso aeroporto mais perto, é 10 horas e meia. Então é uma viagem mais longa do que se eu for comparar faculdades na Flórida, por exemplo. A gente está em Evanston, que é a minha cidadezinha aqui no lado direito da tela. A gente está a mais ou menos 40 minutos de carro de Chicago. Se você for pegar um Uber, se você tiver seu próprio carro. Mas, assim, transporte público chega a ser 1 hora e 15 para chegar aqui bem no centro da cidade. Se você quiser ir uma coisa mais longe, tipo para a Universidade de Chicago, para Chinatown, etc., aí pode chegar a mais ou menos umas 2 horas de transporte. O nosso campus ele é bastante dividido em norte e sul, que é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, e a gente acaba ficando com o norte sendo o nosso campus de exatas e o sul sendo o campus de humanas. Existe sim uma variação entre isso, tipo, hoje em dia eu sou uma pessoa de humanas, mas eu tenho aula nos dois, eu frequento os dois, eu como nos dois. Morei no norte no passado, moro no sul hoje em dia, mas existe uma diferença um pouquinho na vibe das pessoas, é uma diferença muito sutil, mas quando você tá aqui no dia a dia você percebe que o norte é tudo mais corrido, todo mundo é um pouquinho mais, tipo, parecido, e aí no sul é uma pessoa mais artístico, todo mundo tá mais feliz, todo mundo tem mais tempo para viver. No máximo de deslocamento que você iria passar de uma ponta a outra seria 25 minutos a pé, mas a maior parte do seu dia a dia vai ser ali 15 minutos. Tem alguns ônibus que correm essa rua principal aqui, que vocês conseguem ver uma avenida em branco aqui no meio do campus. E a gente costuma morar aqui por 2 anos, com moradia garantida e obrigatória, mas tem gente que às vezes acaba pedindo no segundo ano para sair e eles aprovam. A gente se distribui em 5 refeitórios e vários outros restaurantes dentro do campus que funcionam ou com. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas ou com swipes ilimitados ou com várias refeições. Dentro da faculdade, que é muito útil, é que a gente tem um US Bank, que é um banco muito famoso nos Estados Unidos, então dá para você abrir sua conta bancária e resolver qualquer BO aqui dentro do campus mesmo. E também tem uma Apple Store no começo do ano para quem quer comprar iPad, fone de ouvido, todas as coisas, acaba sendo muito útil. A famosa Target, que todo mundo conhece quando vem para os Estados Unidos, fica a 15 minutos aqui do campus. Tipo, para mim, que estou no sul, é quase 5 minutos, mas para quem está no norte, acaba ficando uns 20 minutos. A arquitetura do nosso campo, para quem se importa com estética como eu, ela é muito linda e ela também é muito variada, o que é bem interessante, porque você percebe como o campus foi construído em épocas diferentes. A gente tem uma parte bem clássica, uma parte mais brutalista, que são esses prédios de concreto muito grandes, que você vai ver também em outras universidades, tipo San Diego. E a gente também tem essa parte mais, tipo, super inovadora, tecnológica, prédios espelhados. E eu acho que um exemplo muito bom disso são as nossas bibliotecas. A gente tem três. É a Deering, que é super bonitinha, clássica, parece Harry Potter. A Main, que é esse bloco de concreto gigantesco. E a Mud, que é a biblioteca de engenharia, fica aberta 24 horas. E é uma vibe bem mais moderna. É uma coisa muito legal da Northwestern, né, que a gente está do lado do Lago Michigan, que é um dos grandes lagos aqui nos Estados Unidos. Então parece que eu estou na praia. A gente, inclusive, às vezes acidentalmente chama ele de oceano. Porque você não vê o outro lado, tem onda dependendo do clima. E é uma parte, eu diria, bastante central da vida no campus aqui, tipo, fazer caminhadas pelo lago. Quem mora perto da praia, tipo, eu vou pra praia o tempo todo. Eu tenho um stand-up inflável que fica aqui no meu quarto, e eu levo pra praia algumas vezes por semana nas épocas quentes. E o frio daqui, ele é sobrevivível, tá? E aí você não vai pra praia, mas você vai conseguir viver. E aí dá pra ter praia em abril, em maio, em junho, julho, até novembro. Com aquecimento global, talvez um dia sempre. Aqui tem algumas fotos do campo pra vocês terem uma ideia de como ele é diverso, de como ele é muito, muito, muito bonito. Aqui, inclusive, nas fotos aqui do lado de baixo, eu tenho essa mais no meio são os dormitórios do sul e essa mais na direita são os dormitórios do norte. Inclusive o que eu morei no ano passado.
A comunidade brasileira aqui e as pessoas no geral são, tipo, muito inteligentes, muito estudiosas, o que vai deixar a sua vida bem difícil, porque você também tem que ser muito estudioso, se esforçar muito e ter notas boas. Mas é um campus muito diverso e as pessoas são muito legais. Não é uma vibe competitiva de, tipo, tá todo mundo tentando subir um em cima do outro. Eu diria que é bem cooperativo aqui em Northwestern, tipo, fácil de fazer amigos. A faculdade também promove muito esses espaços quando você chega, como freshman, tipo, no seu primeiro ano. Então, mais um aspecto positivo de Northwestern são as pessoas. E aqui, várias fotos, muitas dessas fotos são com os brasileiros e algumas com outros amigos internacionais e americanos. Aqui mais fotos, essas são mais do meu segundo ano. Ali tem uma incrível referência a mim, no meu stand-up. Tem aqui embaixo, quando a gente fez festa de Halloween dos brasileiros. E aqui no topo esquerdo, a gente tem uma foto do Dilo Day, que é um fato muito interessante para vocês. Northwestern tem o maior festival de música estudantil do mundo. E ele acontece agora também em maio, né? Depois que esquenta. E a gente já teve artistas, tipo, bem famosos tocando. Não, nada tipo assim, Billie Eilish, mas pessoas legais. Então, por exemplo, esse ano talvez venha The Marias para Northwestern, o que é bem legal. Vocês provavelmente já ouviram, se pesquisaram um pouco da Northwestern, na tradição de pintar a pedra, tipo, The Rock. E essa foto aqui do meio, eu em cima da Rock, quando a gente tava, os brasileiros dormindo na pedra, porque a gente tem que dormir e você pinta durante a noite. Então a gente tava acampando lá para poder pintar a pedra, uma experiência super legal. A gente faz todo ano, então se você vier para Northwestern, você pode participar da tradição de pintar a pedra com a brasa. A nossa cidade de Evanston, ela é muito bonitinha. Se você é de uma cidade grande, tipo São Paulo, não é nem um pouco parecido. É realmente uma cidade pequena. Eu, sendo de São Paulo, nem sei dizer uma referência no Brasil de uma coisa que se pareceria com Evanston. Mas eu adoro, eu acho muito fofo. É uma vizinhança muito bonitinha. Tipo, as casas são lindas. É super arborizado. E a cidade, tipo, tem restaurantes, tem lojas, tem o que você vai precisar. Mas, tipo, não é um sentimento, tipo, super caótico de estar no meio de uma metrópole. A gente também tem. Dá para você fazer várias caminhadas partindo do campo, inclusive uma para um templo chamado Bahá'í, que é muito, muito, muito lindo, fica mais ou menos 30 minutos a pé. E que é uma coisa muito comum que as pessoas fazem caminhadas aqui em volta do campus. Então, agora eu vou falar um pouquinho a fundo sobre a alimentação, porque eu sei que é um aspecto muito, muito importante para todo mundo, é para mim também. Eu, pessoalmente, gosto muito da comida de Northwestern. Eu diria que eu sou suspeita pra falar, porque eu sou a pessoa de todo mundo que eu conheço, a pessoa que mais gosta. Mas o que eu notei, no meu tempo aqui, é que as pessoas que são muito picky eaters, que são muito chatas pra comer, gostam menos da comida do refeitório do que as pessoas que comem de tudo. Eu sou do time que come de tudo, então eu acho ótimo, porque eu tenho 1 milhão de opções, posso escolher, e com o tempo você também vai ficando melhor de falar assim, o dormitório que tem o melhor bar de salada é o Sargent. O dormitório que tem o melhor macarrão é o Plex. Então você vai pegando pegando a manha, esqueci até a expressão em português, pegando a manha de onde comer para cada coisa que você quiser. Os nossos dormitórios têm dois no norte, dois no sul. Eles sempre têm um que fica aberto em cada região, um que fica aberto até as 8 da noite e um que fica aberto até as 10. E o Plex, ele é dividido em East e West, porque tem um lado que ele é para alergias. Então, ele é sem glúten, sem lactose, mas bem gostoso também. E aí, além dessas opções de refeição, por exemplo, que você vai pensar assim, poxa, Bia, mas a comida acabou às 10 da noite, tipo, o que que eu vou fazer? Tem no sul e no norte, tem uma lanchonete que fica aberta até 1h30 da manhã. Aí depois, se você não quiser comer depois de 1h30 da manhã, você vai ter que ter uma coisa no seu quarto, porque realmente não vai ter nada aberto até às 7. Mas também durante o dia, no Norris, que é o nosso Student Center, é tipo uma praça de alimentação com várias opções de pizza, de açaí, comida mexicana, comida chinesa, sanduíche, que você pode ir e usar um dos seus meal exchanges, que a gente tem 5 por semana. Toda semana eles renovam, então você volta da estaca 0 a 5. E você pode usar eles como, tipo, um vale hambúrguer, um vale açaí, vale shake de proteína, vale quesadilha. E aí você come o que você quiser. É uma alternativa muito legal ao refeitório, que, contexto, eu esqueci de te dizer isso, no refeitório a gente tem, tipo, a gente pode entrar infinitas vezes por dia, infinitas vezes por semana. Mas essas outras opções de, tipo, restaurantes são uma vibe bem legal, que eu acho que complementa muito bem essa experiência de comer só em refeitório, que às vezes pode ser um pouquinho cansativo. Além disso, a gente tem Dining Dollars, que é basicamente como se eles dessem um cartãozinho
com US$ 125 para você gastar. Você pode gastar ele nesses restaurantes, tipo, equivalente a usar uma vale-refeição, que você paga US$ 10. Só que a gente também pode usar para comprar. Tem alguns mercadinhos dentro da faculdade que você pode. Eu gasto muito para comprar sorvete, mas tem um monte de, tipo, bebidas, um monte de doces. Tem vários cafés também, às vezes nas bibliotecas você pode, tipo, parar e comprar um café. Bem legal, bem útil. Quem vier para Northwestern, recomendo, use muito bem os seus US$ 10. Agora, outro assunto que eu sei que é muito importante para todo mundo é moradia. Northwestern tem, assim, tipo, quase 50 dormitórios e eles têm experiências bastante diferentes, mas eu acho que a gente tem uma situação de housing muito boa. Tipo, mesmo se você pegar o pior dormitório de Northwestern, ele não é tão ruim. A gente não tem grandes situações com insetos, não tem rato nos dormitórios, tipo, eles são limpos. Imensa maioria tem ar-condicionado, acho que talvez todos até, tem ar-condicionado e aquecedor. Só depende, tipo, se você controla você mesmo no seu quarto ou se ele é, tipo, geral do prédio. Mas então a situação de moradia é muito boa. Eu separei aqui vídeo do meu quarto do ano passado e do meu quarto desse ano. Eles são completamente diferentes. Então, só para explicar antes de mostrar o vídeo para vocês um pouquinho. No meu primeiro ano, eu tava dividindo o quarto. Eu tinha uma colega de quarto. Então, eram duas pessoas, que a gente chama aqui de um double. Eu morava no norte do campus. Eu tava num prédio renovado. E o meu quarto era maior que a média. Eu tinha um double bem grande para a expectativa do que deve ser um double. Eu tava no corredor onde eram 8 meninas dividindo dois chuveiros. E eu tava a 1 minuto de um refeitório da faculdade chamado Sargent. Hoje em dia eu fui pro sul e eu tô morando sozinha no que a gente chama um dingle. O que que é um dingle? É um quarto de duas pessoas, é um double, só que só tem uma pessoa morando. Por que que eu tenho um quarto assim? Eu trabalho no campus como resident assistant, que é tipo, eu ajudo a criar senso de comunidade no meu dormitório, eu planejo eventos, eu fico com o telefone, tipo, eu fico on call com o telefone de noite, se acontecer algum problema eu tenho que responder. Mas aí eu acabo ganhando um quarto maior só pra mim, que é muito bom. Eu amo o meu quarto, que é de onde eu estou falando com vocês agora. É, E o meu dormitório, ele é conhecido por ser um dos piores dormitórios da faculdade, mas vocês vão ver que, tipo assim, ele ainda assim é super tranquilo. Eu tô num quarto que, para um quarto de uma pessoa, é maior do que a média, para um quarto de duas, ele seria menor do que a média. E atualmente eu divido dois chuveiros com 15 meninas, que são aqui do meu corredor, o que pareceria uma coisa bem absurda, mas eu não sei como tipo, nunca deu conflito de eu querer usar o chuveiro, alguém tá usando. O banheiro várias vezes tá, tipo, completamente vazio. Então acaba não sendo um problema grande você dividir banheiro com, tipo, um número que parece, né, à primeira vista elevado de pessoas, tipo, 10 a 15 pessoas. Eu tô um pouquinho mais longe agora do refeitório mais próximo, eu tô a 3 minutos, eu tenho que, tipo, atravessar a rua. Mas continua sendo uma localização boa. Eu estou, novamente, uma estrela do meu dormitório, que eu estou muito perto da praia. Então, vamos aqui para os vídeos. Esse aqui é o meu dormitório de primeiro ano, que eu tinha uma colega de quarto e morava no norte. Desculpa que esse vídeo ele tá escuro, é porque eu gravei ele um ano atrás e achei que ia ser muito bonito mostrar minhas luzinhas. Então, todos os quartos eles já vêm com cama, essas gavetas, uma escrivaninha e um armário. E isso vem para cada pessoa que mora no quarto, né? Eu sempre gostei de colocar muita planta. Essas plantinhas falsas são muito comuns aqui nos Estados Unidos. E eu usei no ano passado, esse ano eu comprei mais. E aí o meu quarto é sempre muito verde e eu gosto bastante. E aí, mostrando agora o meu quarto desse ano, que é onde eu estou agora, mas ele está mais organizado no vídeo do que ele está neste momento. Aqui. Eu tenho um closet duplo hoje em dia, porque ele era um quarto para duas pessoas, o que é muito bom. E a única coisa que, na verdade, é pior no meu quarto desse ano é a minha situação de janela. Ano passado eu tinha 3 janelas, então muita luz natural. E esse ano eu tenho só uma janela e ela é meio pequenininha, então. E eu também tô no térreo, então eu olho diretamente na grama, que não é muito legal. Mas, ainda assim, gosto muito do meu quarto, gostava no passado, sempre dei sorte. E também Northwestern é uma faculdade que tem boa moradia. Os nossos alunos, quando eles se graduam, vão para 1 zilhão de carreiras e são pessoas de muito sucesso. Porque Northwestern tem um nome muito bom no mercado e você estando aqui, você vai aprender. Tipo, obviamente a nossa parte acadêmica é tipo, top notch, muita qualidade. E os seus colegas também são pessoas tipo, que vão ter carreiras muito legais, então você cria um networking muito bom vindo para Northwestern.
Então, assim, gente que vai para Vogue, gente que vai para o Google, Tesla, McKinsey, Apple, The New York Times, jornal aqui nos Estados Unidos. A gente tem uma presença bem forte de atores em Northwestern, porque o nosso major, né, o curso de teatro, é importante. Alguns fatos interessantes para vocês sobre pessoas que já passaram por Northwestern. A Meghan Markle estudou aqui, ela fez teatro. O Pharrell Williams, que é o cantor, ele estudou aqui, eu acho que comunicação, só que ele saiu, tipo, ele fez um ano e largou a faculdade. Eu acho que a Cindy Crawford, modelo, estudou aqui também. E atualmente tem uma menina que tá no departamento de teatro como a freshman, e ela é a uma das atrizes principais de Severance, que é uma série que tá bem famosa nos Estados Unidos. Então, ela com certeza vai ser uma das nossas próximas celebridades. A Northwestern, ela faz muita questão de unir as pessoas com os alumnis. Então, a gente tem, tipo, um diretório onde a gente pode, tipo, acessar contato das pessoas. Tem programas que a gente, tipo, Next, que a gente faz um estágio, tipo, não um estágio, tipo um... Você observa o trabalho, faz reuniões com um alumni por alguns dias para entender a carreira deles. Tem alumni que participa de programa de mentoria, programa de, tipo, te ajudar a treinar para entrevistas, etc. Então, sempre você vai ter muito apoio da faculdade e também dos ex-alunos. Um pouquinho sobre a minha experiência aqui em Northwestern e começando de por que que eu escolhi estudar aqui. Eu não sabia muito, eu não tive um sonho de, tipo, eu quero essa faculdade. Então foi meio que um processo de fazer pesquisa e perguntando para as pessoas que estudavam nas faculdades o que elas achavam e se eu achava que eu ia me encaixar lá também. E o que aconteceu é que eu tive uma mentora que estudou na Northwestern e ela me colocou em contato com várias pessoas daqui e várias pessoas em outras faculdades, e eu sempre senti um brilho no olho muito forte das pessoas que estudavam em Northwestern. Então isso me puxou muito para cá, de uma maneira que outras faculdades não me puxaram. Eu sabia que a Northwestern era muito flexível academicamente, e como eu não tinha certeza do que eu queria estudar, isso acabou sendo bastante importante, porque eu mudei de engenharia para economia e agora para psicologia. Então, foi bom ter uma faculdade que, tipo assim, era sempre muito fácil. Eu mandava um formulário e eles deixavam eu trocar. E eu achava o campus muito bonito, então esses foram os fatores principais. Era um fit cultural que eu percebi com as pessoas que eu conversei, a flexibilidade e rigor acadêmico e um campus muito bonito. Eu me adaptei muito bem ao clima e eu percebo, tipo, um movimento geral de adaptação dos brasileiros quando a gente vem pra cá, mesmo que seja um frio muito intenso. Mas eu acho que o choque cultural de vir para os Estados Unidos, pelo menos de quem morou a vida inteira no Brasil, é um pouquinho maior. Tem coisas que você, tipo, você vai demorando um tempo pra perceber que as coisas são muito diferentes, mas elas têm várias coisas que são diferentes. E são diferenças muito sutis, tipo, de, por exemplo, dar oi sem dar um abraço nas pessoas, sabe? E são coisas que às vezes a gente percebe depois de um ano, porque você volta pro Brasil e você percebe que você parou de dar oi, de dar beijo na bochecha das pessoas quando você dá oi. Você fala assim, nossa, eu me adaptei ao jeito americano de dar oi pras pessoas, que é só falar oi. Então acaba tendo um movimento muito forte das pessoas, tipo, terem amigos da própria nacionalidade, ou os alunos internacionais têm muitos amigos da bolha internacional, e eu diria que isso é o caso para mim. Eu tenho, acho que assim, 80% dos meus amigos são internacionais, e os 20% que não são, são filhos de imigrantes. Então, tipo, eu acho, talvez eu não tenha um amigo que seja americano, de pais americanos, avós americanos. A questão de virar super independente do nada, de vir para os Estados Unidos e morar sozinho, estudar em outro país, é, se cuidar 100% sozinho, eu acho que é tranquila. Mas eu acho que varia de pessoa para pessoa o quanto você acha que você consegue viver longe da sua família e ter que fazer tudo mais ou menos você por você mesmo. Uma coisa que facilita é que, estando num dormitório, tendo, o refeitório, você não precisa cozinhar, você não precisa limpar a casa, não precisa limpar banheiro. Então, eu acho que assim, você dá um degrau a mais na vida de adulto, mas você não tá se jogando ali completamente de uma vez. Como eu falei, eu patinei na minha escolha de curso, mas agora eu estou feliz. Então, se você tá no ensino médio e ainda não sabe o que você vai escolher, é muito legal vir aqui para os Estados Unidos justamente por causa dessa flexibilidade. E Northwestern é uma ótima faculdade se você tá pensando em coisas interdisciplinares e não tem muita certeza. Aqui, desde que eu cheguei em Northwestern, eu foquei as minhas extracurriculares em hobbies
e não no currículo. Tem muita gente que faz vários clubes de consultoria, clube de investment bank, etc, etc. Eu já achava que as aulas eram cansativas o suficiente que eu não queria continuar me drenando no meu tempo livre. Então, eu fui fazer dança, eu fui fazer moda, clube com meus amigos, que é a Brasa, e, tipo, fazer os meus esportes, no meu tempo extra. Tipo, stand-up, eu ando de skate pelo campus, etc, etc. Eu trabalho como resident assistant, né, que é aquilo que eu falei dentro do dormitório, mas tenho vários outros amigos brasileiros que trabalham na academia, que trabalham no nosso centro de empreendedorismo. E, no geral, todo mundo começou a trabalhar no segundo ano, porque aí a gente ganha um pouco de dinheiro que, tipo, ajuda bastante. E no meu caso, o meu trabalho me dá quarto de graça e alimentação de graça, que é, assim, super, super significativo no total da mensalidade, anualidade da faculdade. A rotina de estudos aqui, ela é bastante puxada, mas faz muita diferença o curso que você está fazendo. Então, quando eu estudava engenharia, gente, eu realmente não tinha um segundo de tempo livre. Eu estudava 13 horas por dia durante a semana e de final de semana eu ainda passava, tipo assim, 6, 7 horas focada ali no meu computador, tipo, estudando, fazendo lição de casa. E, assim, não tinha muito tempo livre. Eu realmente estava muito em crise em engenharia, mas entendo que é porque, assim, não era um curso para mim. Tipo, não tinha tanto a ver comigo agora que eu saí, eu percebi isso, sabe? E agora que eu tô em psicologia, eu estudo num dia normal, entre 6 a 9 horas, o que eu acho uma coisa bem comum de faculdade. E de final de semana eu estudo ali umas 3 a 5 horas e isso dá, tipo, cabe o meu dia a dia cabe nisso. Além dessas horas, aí é quando entram meus clubes, aí é quando entra procurar trabalho, é, pagar taxes, tipo, pagar imposto aqui nos Estados Unidos. E as 1 milhão de coisas de vida adulta que acabam entrando no seu dia a dia, lavar roupa, enfim. Diversão na faculdade, pra mim, é encontrar meus amigos, ir pra aula de dança, sair com meu stand-up e andar de skate. E aproveitar muito do campus, principalmente quando tá calor. Porque uma coisa que, cara, teve um impacto muito grande em mim, quando eu vim morar num lugar frio, é que eu comecei a dar muito valor pros momentos de calor. E a faculdade muda muito quando o clima sobe um pouquinho. Assim, tá todo mundo lá fora, tá todo mundo aproveitando. É uma experiência bem gostosa. Falando aqui um pouquinho sobre a Daqui pra Fora, eu fiz a mentoria com a Marina Siqueira e eu falo com ela até hoje. Eu peço ajuda pra ela, às vezes ela peça ajuda pra mim quando a gente quer o contato de uma pessoa, quando eu tenho alguma dúvida de carreira. Eu contei pra ela todas as minhas mudanças que eu fiz na minha carreira universitária. E ela foi uma das pessoas que mais me ensinou quando eu olho toda essa trajetória, tipo, a Bia que tava na escola e não sabia o que ia fazer, até a Bia que se encontrou hoje em dia em psicologia. Embora a Bia de hoje em dia não tenha certeza absoluta do que ela quer fazer pro futuro, tá? A Marina foi muito essencial em priorizar, tipo, minhas extracurriculares, priorizar minhas tarefas, e realmente, tipo, esquematizar ali como eu tava, tipo, estruturando a minha agenda durante o final do meu ensino médio. Eu fiz a preparação de SAT com a Karine, que foi muito, muito, muito importante. Tipo, eu melhorei muito a minha nota e eu aprendi vários truques de como fazer a prova durante esse curso. Eu ia nas office hours, tipo, foi muito útil. Recomendo que vocês utilizem esse recurso muito bem, porque ele é muito valioso. E a parte também de entender quais universidades eu queria aplicar também foi uma coisa que eu dependi muito do auxílio desculpa, da Daqui pra Fora, porque eu não conhecia tantas universidades aqui nos Estados Unidos. E aí quem me ajudou foi o Rafael, a pensar tipo uma lista que combinasse faculdades difíceis de entrar, mas também faculdades um pouco mais seguras para eu garantisse que eu iria estar aqui nos Estados Unidos. Pensar na estratégia de onde eu ia fazer Early Decision, né? Que essa, para quem não sabe, Early Decision é mais ou menos um contrato que você aplica para uma universidade e se eles te aceitarem nesse período um pouquinho antes da aplicação geral, você vai para lá e você está comprometido a ir para lá. Eu acabei fazendo isso para Northwestern, entrei aqui e deu certo, mas também foi muito nessa parte de estrategizar que o Rafa me ajudou a fazer. E a redação também foi uma coisa que eu dependi bastante da Northwestern, porque eu acho que sem ter uma terceira pessoa que já está treinada para fazer isso, lendo seus textos, você pode acabar ficando preso em achar que os seus textos estão muito claros, quando na verdade eles não estão. Então, o time de redação também me ajudou bastante com a minha candidatura. Opa, eu acho que travou a minha apresentação de novo. Deixa eu abrir ela aqui. Voltando aqui. Pronto, conseguimos. E agora, alguns conselhos rapidinho, porque eu sei que, metade de vocês já sabem que vão estudar fora, e a outra metade ainda está se decidindo.
para decidir se você vai estudar fora ou não, eu acho que você tem que pensar se você é uma pessoa que se adapta a mudanças. Tipo, na sua vida você, sei lá, foi seguindo ali o caminho que seus pais fizeram e nunca mudou, nunca quis mudar, ou você é uma pessoa que sempre, tipo, teve as suas próprias ideias, teve suas próprias vontades e foi seguindo aquilo e, tipo, foi vendo onde a vida te levava e hoje em dia você tá até um pouco surpreso de onde você acabou. Se esse é o seu perfil, cara, vai nessa, tipo, mergulhe nisso e venha estudar fora, vai valer a pena pra você. E se você já decidiu, você tá pensando, tipo, qual universidade que eu vou? Pensa que o clima faz bastante diferença. Não é mortal estar num lugar frio, mas quando você está num lugar frio, você vai ter períodos no ano que são super divertidos e períodos no ano que são um pouquinho mais mortos, um pouquinho mais xoxos, não tem muita graça, são um pouco mais difíceis de enfrentar. Fazer faculdade particular e pública tem muita diferença e é mais do que a gente imagina no Brasil, que a gente pensa que assim, uma faculdade vai ser de graça, uma faculdade vai ser paga. Não é nem um pouco parecido que nos Estados Unidos. Todas elas vão ser pagas, sim, as particulares são mais caras, só que as particulares são menores. E então você vai ter muito mais atenção individualizada como estudante do que nas faculdades públicas. Também tem um outro fator, é que nas faculdades públicas, os alunos geralmente são do estado. Então, as pessoas já vêm muito com amigos e com panelinhas formadas, que nas faculdades particulares puxa pessoas mais de, tipo, cantos diferentes e tá todo mundo chegando mais, tipo, aberto para fazer amigos. E a dica de ouro para você que está tentando entender qual faculdade você quer aplicar e qual é a sua, né, primeira opção, é falar com os alunos que estão estudando nessas universidades agora. Então, assim, vir nas feiras de carreira daqui pra fora, não consigo enfatizar o quão importante isso é de você ouvir de pessoas que realmente estão aqui, que são brasileiras, a experiência delas. E então eu sei que a feira ainda está acontecendo. Se você puder ir nas outras apresentações também, recomendo que você vá. E mesmo faculdades que às vezes você, tipo, não tá muito interessado, escuta, porque talvez você se surpreenda, talvez seja uma faculdade que você acaba querendo ir, tipo, muito. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi Northwestern, eu falei, não quero. E aí depois, porque eu não conhecia. E depois eu, tipo, fui conhecendo, fui me apaixonando, estou aqui e amo. Então, tenha a cabeça aberta nessa hora de escolher as faculdades. E aí, quando você já tiver, tipo, decidido que vai estudar fora, tiver na sua vida de application, que, gente, eu passei por isso, eu entendo, é muito difícil, é muito cansativo, e você, tipo, e é normal do processo, você tem que realmente priorizar as suas tarefas. Tipo, ter ali os objetivos de curto prazo, tipo, o que eu vou fazer essa semana, e também ter, tipo, a ideia do todo. Tipo assim, ok, essa semana é isso que eu vou fazer, mas nos próximos 2 meses eu vou priorizar as minhas essays. Nos próximos 6 meses eu vou priorizar essa extracurricular de liderança. Tipo, e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai dar conta. E uma coisa muito legal, mas que também é difícil, mas é muito bom, é que aqui nos Estados Unidos eles vão te aceitar como uma pessoa e não é só, tipo, não tem uma receita de bolo pra você entrar nas faculdades. Então, faça coisas que te interessam. Eles gostam de pessoas que são apaixonadas porque elas fazem. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você tem muito potencial de chegar longe com aquilo. Então, se você gosta de uma coisa de esporte, faça alguma coisa relacionada a esporte. Se você gosta das suas aulas de matemática, faz alguma coisa relacionada à tecnologia, ciências, matemática. Se você gosta de moda, faz seu clube de moda. Se você gosta de jornalismo, faz o clube de jornalismo. Vai fazendo as coisas que você ama, tenta se, tipo, seja uma pessoa de cabeça aberta, então vá diversificando ali seu portfólio, tentando conhecer coisas novas, talvez você descubra novas paixões. E se você realmente seguir tipo, as suas paixões, você vai ter muitas histórias boas para contar e vai escrever essays excelentes, o que vão te ajudar muito a entrar na faculdade, tipo, reforçando esse ciclo de seguir o que você é apaixonado por fazer. Eu vou abrir agora para perguntas. Se eu não conseguir responder todas, ou se depois, revendo o vídeo dessa apresentação, alguém tiver alguma pergunta, vocês podem me mandar no meu e-mail, que tá aqui embaixo, beatrizturn@u.northwestern.edu. Então, deixa eu abrir aqui o Q&A para ir respondendo as perguntas de vocês. Aqui alguém me perguntou, eu vou até interromper aqui meu compartilhamento. Alguém perguntou como é que é a estrutura de academia de Northwestern. Eu tô interpretando que você tá fazendo essa pergunta, tipo, academia de, tipo, ginástica, tá? Se for academia, tipo, mestrado, doutorado, me avisa que eu vou corrigir a resposta. Mas a academia no campus, a gente tem uma principal que fica no norte, que é bem, bem, bem grande, tem tudo que você puder imaginar. É, Tem uma no sul, que ela é um pouco grande. O que as pessoas falam aqui é que ela é boa pra tudo, menos pra treinar perna.
Mas ela ainda assim tem bastante equipamento. E aí, para cada zona residencial, algum dormitório vai ter uma microacademia com, tipo, todos os halteres que você precisar, tipo, vários equipamentos importantes. Te dá para você fazer um treininho bom. Aí eu acho que varia um pouco da pessoa. Tem gente que acha que vale a pena a caminhada para Academia do Norte sempre, tem gente que acha que não. Alguém aqui também perguntou se eu pretendo continuar nos Estados Unidos quando eu terminar a faculdade. Eu quero continuar aqui. Eu acho que aqui tem mais oportunidades, inclusive também um salário muito melhor. Então, eu acho que saindo da faculdade eu consigo, tipo, me sustentar e ter uma vida, tipo, que eu não conseguiria ter no Brasil, pensando em, tipo, sei lá, meu próprio apartamento, minhas próprias coisas, etc. E eu também, tipo, quero ficar aqui por mais tempo, porque eu não me enxergo tanto voltando pra casa e pra uma estrutura que eu cresci a minha vida inteira. É, Aqui uma pergunta do Renan sobre didática dos professores durante as aulas de graduação. Renan, varia bastante. Tem aulas que você vai fazer aqui em Northwestern que são auditórios de 200 pessoas. Tem aulas que você vai fazer que são uma sala com 10 pessoas. Os professores, no geral, são muito bons, mas principalmente nessas aulas pequenas, você vai criar um contato muito, muito, muito legal com os seus professores. Eu não consigo te dizer que tem uma regra da didática dos professores. Tem gente que gosta de, tipo, sentar lá e, tipo, falar a aula inteira. Tem gente que faz muito mais baseado em discussão do que você leu. Mas eu acho que isso depende mais do departamento do que do professor em si. Então, por exemplo, eu já fiz muitas aulas de performance, de estudo de performance. É um departamento onde é muito baseado em discussão de texto. Aí eu faço as aulas de psicologia, onde os professores, eles pedem muita interação dos alunos. Aí tem o departamento de economia, onde os professores estão lá e eles falam, 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 falam. Química, onde o professor vomita conteúdo em você e você que decore, entendeu? Então é uma coisa que varia bastante. É, Alguém me perguntou se tem uma matéria que me marcou, e com certeza absoluta foi os estudos de performance. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas tem aqui na Northwestern, eu descobri isso essa semana. É uma das únicas duas faculdades nos Estados Unidos que tem uma graduação em Performance Studies, é Northwestern e NYU. E você estuda qualquer coisa relacionada à performance, tipo performance artística. E é engraçado porque nas aulas a gente até pensa o que é essa definição de performance, se ela é só quando a pessoa define como artística, ou se a gente faz performance o tempo todo. E eu tive uma aula de performance studies no ano passado que eu aprendi sobre performance de longa duração. E essa me impactou muito, porque os artistas que a gente encontrou faziam arte que eu ficava muito, muito impactada. Então, por exemplo, a gente estudou um cara que, acho que ele é taiwanês, se não me engano, e ele fez uma performance que durou um ano, no qual ele tirava uma foto dele a cada, tipo, toda hora certa relógio. Virou 9 da manhã, 10 da manhã, toda hora. Por um ano, ele tirou uma foto dele e ele batia cartão, tipo, como se ele fosse um trabalhador. E ele, tipo, batia cartão e tirava uma foto dele, e aí tem essa progressão dele durante um ano. Então, são performances que você fala assim, cara, como alguém, tipo, resolveu fazer isso com a própria vida. E aí, tipo, trazem muitas reflexões sobre, tipo, a indústria de trabalho, tem muitas performances relacionadas a gênero. E eu pude fazer uma performance no final do trimestre e eu resolvi fazer sobre migração. Então, foi muito, muito interessante. Alguém perguntou se eu passei em outra faculdade. Eu não fiquei sabendo, porque eu fiz Early Decision aqui em Northwestern, que eu acho que é uma coisa. Vou enfatizar que o que é muito importante você fazer estratégia na hora de pensar em fazer Early Decision ou não, porque influencia a sua chance de admissão. Faculdades com Early Decision, tipo, quem entra no cohort de Early Decision tem uma chance de ser aceito muito maior do que quem entra no cohort de Regular Decision. Ao mesmo tempo, eles interferem um pouco com a sua chance de ganhar a bolsa. Então, tipo, tem vários fatores para levar em consideração e os estrategistas daqui para fora vão ser as pessoas melhor preparadas para te dar essas, tipo, dicas específicas de cada faculdade. A Estela me perguntou se existe um core curriculum em Northwestern. É, não para a universidade inteira, mas para cada escola. Então, não sei se vocês lembram no começo da apresentação, eu falei que a Northwestern é dividida em 6 escolas. Eu, por exemplo, estou no de Arts and Sciences. Arts and Sciences tem um core curriculum que eu preciso cumprir. Ele não é, tipo, extremamente definido e rígido, mas ele diz assim, ó, Bia, da categoria literatura, você vai ter que escolher dessa lista de tantos cursos, dois. Da categoria ciências, você vai ter que escolher dessa lista de cursos, dois. Da categoria ética, você vai ter que escolher dois. Aí vai ter que fazer um seminário de primeiro ano, um sei lá o quê,
e aí você vai fazer as coisas do seu major, do seu curso. Quando eu estava na escola de engenharia, a escola de engenharia tinha o próprio core curriculum. Então, eu tinha que fazer toda a sequência de engineering analysis. Eu tinha que fazer as aulas de projeto um e projeto 2. Eu tinha que fazer toda a sequência de cálculo. Então, cada escola tem o seu próprio currículo, mas não é igual faculdades liberal arts, por exemplo, e o Chicago, que todo mundo na faculdade está fazendo um core igual. Uma pessoa me perguntou aqui se eu costumo sair do campus. Não muito. Eu acho o meu campus muito sustentável para uma vida. Tipo, tudo que eu quero eu tenho aqui. Eu gosto do meu campus. O meu campus é grande o suficiente para mim, que eu não preciso sair. E eu também sou ocupada o suficiente em Northwestern, que eu não tenho tanto tempo para sair. Mas eu saio mais ou menos a cada 2 semanas para Downtown Evanston, que é a minha cidadezinha aqui. Para, tipo, comprar uma coisa no mercado e comprar um cookie, uma coisa assim. Pra Chicago mesmo, eu tenho muita vontade de ir mais, só que eu acabo nunca tendo tempo, ou nunca abrindo esse tempo na minha agenda. Então, por exemplo, eu diria que eu vou pra Chicago 2 vezes por trimestre, o que parece muito pouco. Até pareceria muito pouco pra mim se eu tivesse me ouvindo falar antes de entrar em Northwestern. Mas é que realmente, quando você tá na faculdade, você tem que estudar tanto, e você tá tão envolvido nas coisas aqui, que você não tem muito tempo pra falar assim, ok, hoje eu vou tirar o dia inteiro pra ir fazer sei lá o quê, em Chicago. Que é uma coisa comum na nossa vida, tipo, de ensino médio, você, tipo, o final de semana ser uma coisa mais livre. Você vai sair com a sua família, você vai fazer, tipo, um passeio. Aqui você não sai muito da escola, tá? Tipo, você realmente tá estudando o meio que o tempo todo, sempre tem coisa pra fazer. É... Alguém me perguntou por quantos anos o dormitório é garantido aqui na faculdade. Ele é garantido por 2, mas até onde eu sei, todo mundo que quis ficar no dormitório sempre teve housing. Então, tem aluno de terceiro ano que fica, inclusive eles ganham prioridade na hora de escolher os quartos. Então, se você quiser ficar aqui os 4 anos, 99,9% de chance que você vai ter quarto nos seus 4 anos. Alguém me perguntou se eu senti dificuldade com a linguagem acadêmica. E sim, eu não esperava que eu fosse sentir tanta, tipo, diferença, mas eu senti. Porque eu comecei a estudar inglês com 6 anos e eu senti que meu inglês ficou bom com uns 14. Só que o que eu percebi, e eu até hoje em dia isso faz diferença, por mais que hoje em dia eu seja, tipo, hiper fluente, eu não sei se eu tô falando português ou inglês, até eu parar pra pensar, o meu cérebro demora mais pra aprender em inglês. Então, tipo, o que eu percebi é que quando um professor fala muito rápido em português, eu tô processando uma frase e eu já tô prestando atenção na próxima. Em inglês, eu não conseguia fazer isso. Então, nas minhas aulas, que os professores falavam muito rápido, eu tinha muita dificuldade, porque eu ou só absorvia as palavras por palavras, ou eu pensava sobre e tentava entender aquele conceito. Então, isso fez diferença, principalmente quando eu estava em engenharia, que o conteúdo era passado pra gente muito, 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 muito rápido. É uma coisa que melhora com o tempo, mas é uma coisa que eu acho que você tem que entender que, sendo imigrante, sendo aluno internacional, a gente talvez nunca consiga estar no mesmo nível do que um americano que cresceu a vida inteira falando inglês. E eu acho que, assim, isso é normal, e isso tá tudo bem. Tipo, se você colocar um americano para estudar no Brasil, ele também não vai ter o mesmo desempenho em português do que você. Então, o que eu sempre penso é que, sei lá, quando eu tô, tipo, comparando nota com alguém, eu falo assim, cara, se eu tivesse, primeiro, se eu estivesse estudando em português, a minha nota seria mais alta, porque eu entenderia com mais facilidade. Então, é um pouco entender um contexto onde você tá e ter orgulho de falar, caramba, eu estou aqui estudando em outro país, morando sozinha, super longe da minha família, e ter orgulho da sua jornada e entender que ela não vai ser exatamente igual a de uma outra pessoa, um americano, alguém que estudou numa escola americana e teve aulas em inglês a vida inteira. É, aqui uma outra pergunta do Tomás, ou Thomas, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, sobre Greek Life aqui em Northwestern. Para quem não sabe, Greek Life é aquela coisa super famosa em filmes de sorority e fraternity. Sorority são para meninas e fraternities para meninos. E basicamente, na faculdade, essas pessoas elas fazem um processo meio social de tipo, passar por um processo seletivo para entrar nessas, né, sororities ou fraternities. E aí, esses grupos, eles depois fazem festas e as pessoas moram na casa juntas. Em Northwestern, a gente tem Greek Life, mas não é uma parte essencial. Tipo, você consegue ter uma vida social tão boa ou melhor não estando numa fraternity ou não estando numa sorority. As festas dentro do campus acabam sendo de todas em fraternity, no geral, mas você estar dentro ou não estar não vai pautar a sua vida social. Você consegue entrar nessas festas mesmo se você não for membro de uma sorority ou de uma fraternity. E
pouquíssimos alunos internacionais acabam entrando, porque é uma cultura bastante, tipo, heteronormativa, branca, americana, sabe? Então, tem menos alunos internacionais que entram. Eu, por exemplo, nunca tive interesse. Ahn, deixa eu ver aqui. Ah, aqui uma pergunta do Rafa, que foi o meu estrategista. Ela pediu para eu falar um pouquinho mais dos meus desafios nos primeiros meses aqui na faculdade e como foi o processo para entender que o curso que eu tinha escolhido não era o curso para mim. Essas perguntas são bem interligadas, porque meus primeiros meses foram bastante difíceis. Tipo, eu diria que por uns 3 meses eu queria voltar para casa. Eu tava arrependida de vir para cá. Porque eu realmente não tinha nenhum respiro. Era, tipo, constantemente fazendo coisas, tipo, pra engenharia, e eu ia muito mal. Tipo, gente, eu ia muito mal em engenharia, e eu me matava de estudar. Então, era aquela coisa de que eu botava muito esforço, tinha zero recompensa, tava todo mundo indo bem, menos eu. E eu não tinha tempo pra aproveitar. Então, foi muito difícil. E aí, foi depois de um trimestre que eu comecei a pensar, tipo, cara, foi bem difícil eu já tava gostando de estar na faculdade, mas ainda pensando, tipo, poxa, a vida é bem difícil, né, academicamente. E aí, no meu segundo trimestre, eu entrei na minha aula de engenharia 2. Eu fiz essa aula por uma semana e eu falei, eu não quero fazer lição de casa. Tipo, eu não quero passar pelo sofrimento que eu passei no primeiro trimestre. Eu não aguento isso, tipo, é muito difícil pra mim. Aí eu falei, ok, eu vou largar essa aula, vou fazer alguma coisa mais de humanas e vou pensar. Aí eu larguei, eu fiz, tipo, uma aula de literatura russa por uma semana e eu falei assim, tchau, engenharia, eu não vou fazer isso, com certeza não é isso que eu nasci pra fazer. Isso também já veio porque eu queria fazer engenharia por causa não porque eu era apaixonada por engenharia, não porque eu era apaixonada por construir coisas, mas pela honra que vem por trás de engenharia. Que eu falava assim, ah, um administrador nunca vai fazer o que um engenheiro faz, mas um engenheiro sempre vai fazer o que um administrador faz. Uma bela frase, linda, só que assim, gente, se você não gosta, você não vai conseguir fazer um curso, entendeu? Se você não é bom, tipo, aquilo não é pra você. Não faça, não se force a fazer um curso só porque é um curso renomado, só porque seus pais querem que você faça, só porque você vai ganhar muito dinheiro. Tipo, você vai sofrer e talvez nem dê certo. Eu sofri por um trimestre e nem deu certo. Então foi um pouco isso, perceber que eu não quero construir coisas, eu não gosto do conteúdo das aulas, eu não estou aprendendo direito, porque eu acho muito difícil, eu estou indo muito mal. E aí eu comecei a fazer minhas aulas de psicologia e eu comecei a amar e ir muito bem. Aí eu falei assim, opa, tipo, isso aqui é uma coisa que eu gosto. E aí eu entrei num momento onde eu tinha psicologia e economia. E aí eu comecei, a economia, depois que eu cheguei nas aulas avançadas, começou a ficar muito parecida com engenharia. Eu não entendi direito, então eu, na verdade, não estava aprendendo nada, eu só estava fazendo as provas porque eu decorava mais o método, mas eu não entendi o que eu estava fazendo. Eu ia médio, aí psicologia eu entendia, eu ia bem, eu gostava. Aí eu falei, cara, que eu tô fazendo em economia? Tipo, não gosto, nem sei se eu quero. Já tinha trabalhado com venture capital em estágio, nem sei se é exatamente esse mundo corporativo que eu quero estar. Vou viver uma faculdade feliz e vou fazer uma coisa que eu gosto. E então foi meio isso, assim, quando eu sentia que eu odiava ir pra aula. Gente, não deve ser normal, não normalizem odiar ir pra aula, tá? Quando você estuda uma coisa que você gosta, você vai gostar de ir pra aula. Então, se você odeia tudo da sua graduação e você tá no começo, ainda dá tempo de mudar, mude. Não tenha medo de mudar. E depois você, tipo, vai dar graças a Deus que você mudou e que agora você tá feliz cursando uma coisa que te abre portas que você realmente quer abrir. Ah, alguém me fez uma pergunta muito boa, que é o que eu acho que é uma coisa negativa na Northwestern. Realmente é muito difícil achar uma coisa negativa em Northwestern, tá bom? Eu diria que claramente é uma faculdade muito cara. Então, dependendo se você conseguir bolsa ou não, a condição da sua família, é uma coisa que vai pesar no orçamento. Mas aí, tipo, pensando além dessas questões que vão envolver, tipo, mais tipo, uma situação familiar, que é o estar aqui dentro mesmo, eu só acho muito rigorosa a parte acadêmica. Tipo, mesmo agora eu estou num curso de psicologia, que eu gosto, etc, etc, eu sempre tenho consciência de que eu preciso estar, tipo, muito em dia com meus, tipo, readings, com as coisas que eu preciso fazer para as aulas, para conseguir ir bem. O que é um pouco cansativo. Às vezes eu queria focar mais nas minhas extracurriculares, às vezes eu queria poder ter um respiro um pouco maior. Mas aqui, tipo, não tem muito como, porque, por exemplo, as minhas aulas de psicologia, para eu tirar A, eu preciso tirar um 94%. Só que aqui nos Estados Unidos é uma cultura muito forte que todo mundo tem que tirar A, e se você não tirar A, é um grande problema, o que não é o caso no Brasil. No Brasil você faz para passar. Aqui você não pode fazer para passar, você tem que fazer para tirar um A. E aí, tipo, o que você é cobrado muito, o tempo todo, tipo, em todas as direções. Isso eu diria que é um lado ruim. Mas ao mesmo tempo isso te puxa, tipo, a ser uma pessoa que se esforça bastante e que aguenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
E aí, um outro lado ruim é que a gente tem um calendário trimestral, então é muito rápido. Você vai ter uma semana, um mês de aula e já vai ter a sua primeira prova. Aí você vai ter mais um mês de aula, vai ter a segunda prova, mais 2 semanas, provas finais. Então você tá constantemente fazendo prova. Pouquíssimas vezes você vai ter finais de semana, tipo, super livres, final de semana de descanso. Aqui uma outra pergunta é se a comunidade LGBTQIA+, é bem representada no campus. Sim, tipo, como uma pessoa que é parte da comunidade, muito, e principalmente na comunidade brasileira, tá? Tipo, a gente brinca aqui na Northwestern que falta hétero em brasileiro, porque, tipo, a comunidade LGBT é muito, muito, muito presente na comunidade brasileira, na comunidade no geral. É um ambiente, tipo, super, super aberto, zero críticas, apenas, tipo, se esse é um ponto importante pra você, considere ainda mais a Northwestern, porque é uma faculdade muito, 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 muito boa, muito acolhedora. Eu acho que eu respondi aqui a todas as perguntas do chat. Então, se alguém tem mais alguma coisa, pode me mandar no meu e-mail. A gravação vai estar disponível, você consegue acessar o meu e-mail por lá. E muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem participado e feito perguntas. Espero ver, talvez, algum de vocês aqui na Northwestern nos próximos anos.